15 anos de intercessão. Nesses 15 anos ele estava pecando, ele estava debaixo de maldição, fazia um monte de coisa errada. O diabo assolava a família, ele, era aquela confusão. Mas a intercessão dessa mulher protegeu os filhos, né? Que hoje estão todos no reino de Deus, glória a Deus. E salvou o marido. Deus agiu na circunstância, quebrantando ele. Hoje ele está aqui. Hoje é um diácono. Depois de 15 anos de oração. É perseverança, né? A oração perseverante. A intercessão. Tá bom? Nós vamos ainda falar mais para frente, nós vamos entrar de maneira mais específica com isso. Esses tempos atrás eu preguei sobre isso numa reunião de oração. Os 4 níveis de intercessão. Nós vamos falar mais para frente sobre isso, tá? Não vou entrar nisso hoje porque é outro assunto. Beleza? Então, ignorar as leis que governam o mundo espiritual é um erro catastrófico, gente. Por que acontecem essas coisas? Porque existem leis espirituais. E ignorar os seus agentes piora ainda mais a situação. Quem são os agentes no mundo espiritual, gente? Os anjos, no caso do lado de Deus, o reino da luz, e os demônios do lado do império das trevas. São os agentes. Se você ignorá-los, eles não deixam de existir porque você não acredita. Eles vão continuar agindo. C.S. Lewis, ele diz que uma das maiores armas do diabo, de Satanás, é fazer com que os seres humanos acreditem que ele não existe. Exatamente. Porque quando você vai falar de uma pessoa, né, que não é cristã, ou de uma outra religião, igual meu sobrinho falou para mim, tia, para esse negócio de batalha espiritual, esse negócio deixando tudo um pouco. Exatamente. Por exemplo, o judeu tradicional. Se você conversar com o judeu, ele vai dizer, não, o diabo não existe. Cada ser humano tem um diabo dentro dele. Eles fazem uma confusão entre natureza pecaminosa e o agente maligno no mundo espiritual, que é Satanás e seus demônios. Eles não acreditam no diabo e nem nos demônios. Eles misturam tudo, entendeu? Como se Satanás fosse a natureza pecaminosa que habita dentro de nós. Olha a confusão. E é tudo que o diabo quer, gente, é que ele seja ignorado, que você não acredite nele, porque daí ele pinta e borda na sua vida. Entendeu? Você ignorar o diabo não exclui ele da sua vida, e muito menos isso faz com que você não se posicione contra ele. Você acha que ele não existe? Para que orar? Para que expulsar o demônio? Para que repreender os demônios que estão agindo naquela área dos meus familiares lá, ou das minhas finanças? Se eu não acredito nele, você não vai se posicionar automaticamente, ele vai permanecer naquela área, naquele lugar. É tudo que ele quer. É tudo que ele quer, que você ignore ele. Pastor, você não acredita. Da mesma coisa as pessoas falam assim, não existe história de feitiçaria. Eu falo assim, existe sim, porque a Bíblia diz que os feiticeiros não guardaram no céu. Sim. Mas aí tudinho não é assim, entidade, é tudo capeta. Isso, exatamente. Muito bem. A Tá? Bíblia diz que nenhuma. Vamos lá, então? Pastor, Fala. a Bíblia diz que nenhuma maldição há sobre aquele que está em Cristo, que nasceu de novo. As Sim. coisas velhas já passaram. Como é que é? Sim, essa questão ali é com relação à maldição da condenação eterna. Tá? Aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há, no sentido de maldição capaz de lançá-lo ao inferno. Mas se ele continuar pecando, abandonando o Senhor, fazendo coisa errada, fazendo coisas que Deus odeia, automaticamente Deus vai discipliná-lo. E se ele não se arrepender, a condenação vai vir sobre ele. Porque daí ele começa a se afastar de Cristo. A questão ali da quebra da maldição é o quê? É estar em Cristo. E como é que você está em Cristo? Obedecendo a lei de Deus. Se você desobedece a lei de Deus, você abre portas para a maldição. Você já não está em Cristo. Você está na carne. E a Bíblia diz em Romanos 8 que quem está na carne não pode agradar a Deus. Entendeu? Então essa é a questão. A maldição e a condenação eterna, ela é quebrada quando você está nessa posição em Cristo. Que posição é essa? É uma posição de arrependimento, de confissão de pecado, de vida transparente, de vida na luz, de obediência. Entendeu? Salvação, gente, não é algo mágico que Deus vem com uma varinha e plim, agora você está salvo, o teu nome está no livro da vida. Não, é um posicionamento espiritual. Não deixar nada oculto na vida. Pecou, levanta, pede perdão, conserta, restitui. Entendeu?
não aceita mais aquilo na tua vida, pede perdão para Deus, para as pessoas envolvidas, traz a luz, não deixa escondido, aí você está em Cristo. Aí a maldição não tem poder sobre você. Aí a condenação não pega a tua vida, porque você está em Cristo. Vocês entenderam? É uma questão de posicionamento. E é uma das coisas que mais o conselheiro vai fazer: levar as pessoas a estarem em Cristo, nessa posição onde a maldição não tem poder. Gente, é uma posição tão tremenda onde você tira toda a autoridade de Satanás, toda a acusação do inimigo. Quando você tira toda a acusação do inimigo, acabou, ele não tem o que fazer na tua vida. Ele não tem acesso. Frank Peretti, no seu livro Os Três Campos de Batalha, eu sempre falo isso, né? Ele diz o seguinte: aonde há trevas morais e espirituais, o príncipe das trevas tem acesso na tua vida. O princípio da maldição. Você está me entendendo? Aonde está na luz, as trevas dissipam, o príncipe das trevas não tem acesso na tua vida. Ele não tem do que te acusar. Você está me entendendo? É esse ponto que cada cristão precisa buscar em Deus. Não estou falando de uma vida em que você não peca, ou de santidade plena, total, 100% e impecabilidade. Não é isso que eu estou falando. É um coração quebrantado em arrependimento. Ele vai andando, tropeçou, opa, isso aqui eu não quero para minha vida, está amarrado no nome de Jesus. Senhor, me perdoa, conserta, tu levanta, continua. Está em Cristo. Entendeu? Todo mundo entendeu? É um posicionamento. Mesma coisa, a sombra do Altíssimo. Ali fala de proteção de Deus. Quem é que é protegido por Deus? Quem está à sombra do Onipotente, debaixo das asas do Altíssimo. Depois em Colossenses você vai ver que essa posição é em Cristo. Nós estamos escondidos em Cristo, em Deus. Entendeu? Que é o Altíssimo lá do Salmo 91. Se sair fora, se está fora dele, está desprotegido. Entendeu? Por isso que eu falo a questão dos filhos. Às vezes os pais estão na bênção, estão na glória. Os filhos começam a pintar, a bordar, fazer um monte de coisa errada, se afastam de Deus, começam a praticar coisas que Deus odeia. Estão desprotegidos, gente. Sim ou não? O diabo tem o que acusar? Tem. O diabo tem acesso onde há trevas espirituais e morais? Tem. deu brecha. Deu brecha. Satanás entra. Entenderam? Então a gente precisa entender isso e tomar esse cuidado aí, tá bom? Para permanecer em Cristo. Vamos lá? De alguma forma, né, quero construir um ensino sobre libertação, jamais, né, dando ênfase demais aos demônios. Pelo contrário, isso seria tragicamente superficial. Nosso maior problema em batalha espiritual não é a presença de demônios, sublinhe isso, gente, mas a ausência de... O que atrai demônios na vida de uma pessoa? A ausência de Deus. É a ausência de Deus, gente. Você fica vazia de Deus, quem é que vai entrar? Satanás, seus demônios. O problema não é a presença de demônios, é a ausência de Deus, a casa vazia. Esse é o problema. Então aquele crente que ora, busca Deus, lê a palavra, escuta ministrações, vem no culto, enche de Deus, né? Aproveite o seu tempo, reme o seu tempo, que os dias são maus, como diz lá em Efésios, né? Se enche de Deus, irmão, automaticamente, foi uma coisa que eu aprendi desde a adolescência. Quanto mais eu me encher de Deus, mais as porcaria, o lixo, a sujeira vai sair da minha vida. Porque não tem como os dois ficar juntos. Quando você joga água num copo sujo, o que acontece? A sujeira vem para cima e vai saindo do copo, até que a água fique transparente. Sim ou não, gente? Sim. O copo está sujo, você joga água, aí ele joga, a sujeira que está embaixo do copo vem para cima, vai saindo, transbordando, até que o copo fique limpo. Quanto mais você se encher de Deus, menos sujeira, menos lixo, mais limpo, purificado, restaurado, transformado, santificado você será diante do Senhor. Isso é estar em Cristo.
Amém? Aí a condenação não tem poder. Aí a maldição não pega, porque não tem base legal. Você não está quebrando a lei de Deus. A maldição não tem causa, não tem raiz. Não tem raízes de iniquidade que florescem para fora da sua vida e atraem os macaquinhos ali, os demoninhos que vão atormentar a tua história, a tua vida, a tua família, assim vai. Amém? Amém. Por exemplo, quando você tem filhos, antes de temerem a você, você tem que ensiná-los a temerem a Deus. Porque nem sempre você vai estar perto deles, gente. Sim ou não? Sim. Mas se eles temerem a Deus, você pode não estar perto deles, eles sabem que vão ter que prestar conta para Deus. Que todas as coisas estão visíveis e patentes aos olhos daquele de quem nós vamos ter que prestar conta. Vocês estão entendendo? Pastor, meu filho tem 34 anos, né? Certo. E ele está morando agora num apartamento sozinho, né? E aí, pastor, quando ele sai de casa de noite, eu falo para ele, filho, antes de dormir, ora. Mas né, ora assim, não é que eu oro, né? Eu quero dizer assim, que eu me sinto incomodada. Depois ali das 2 horas da manhã, depois das 2 horas eu me sinto incomodada. Eu tenho que pegar a palavra de comunidade estudando para fazer estudo. E, por exemplo, essa madrugada foi até 5h39 da manhã, e eu acho que amanhece um dia. E aí, pastor, Deus vai me dando aquela, sabe, em relação ao meu filho lá. Então, quando eu estou na minha sacada, fecho os olhos, eu mentalizo meu filho deitado, e aí eu começo a cobrir o pastor. Amém, sem exceção. Isso é uma coisa muito forte e poderosa. Sim. Que daí você sente, não tem, porque minha família está coberta. Sim. Sabe? E daí, com isso, pastor, eu estou percebendo que meu filho está sendo evangelizado, assim, na palavra, na oração. Eu escrevi algo, deixei na mesa dele do engenheiro, assim, em cima, assim, ó. Sabe quanto tempo ele guardou aquilo ali? Mais de anos. Aí ele falou assim, mãe, vem aqui. Eu falei para ele, falei assim, mãe, isso aqui você escreveu ano passado, está aqui na minha mesa. Minha mãe, eu chorei, falei, Deus, no mundo espiritual está fazendo a diferença. Meu filho é teu, papai. Foi o Senhor que me deu e vou te devolver salvo. Porque, irmã, não é estar pertinho de você, coladinho de você, mas aonde que está, no mundo espiritual, você dá uma ordem. Acabou, o diabo não pode tocar. Ó, o Pedro sabe disso, né, irmão? Acontece coisas, mas não são coisas terríveis. Exatamente. Porque o Senhor, Ele visitou, eu falo, Senhor, o Senhor pegou agora nessa tacinha de ouro que tem incenso, Senhor, o anjo levou até você agora, e eu já creio, está tudo coberto. Pastor, você me dá uma paz gostosa, eu levanto de manhã assim, que eu levanto parecendo uma árvore, assim, já, sabe, não? Sabe, durante o dia eu falo assim, Senhor, se eu tiver tempo de dormir, Uma das coisas mais poderosas eu faço, meia hora é a oração dos pais pelos filhos. Gente, a coisa mais gostosa. É tremendo. É o poder de Deus. Eu Deus sou fala fruto com da a oração vida. dos meus pais. Vocês podem ter Você certeza tá com a disso. filha. A minha esposa é fruto da oração dos meus pais. Eu orava por ela desde os 7, 8 anos de idade. Meu pai botava nós de joelhinho. Vamos orar pelas futuras esposas de vocês. E Deus ouviu. Ela se converteu com 18 anos, com 20 anos a gente se conheceu, com 22 estava casando com a Sofia. Só Deus. Eu de Santa Catarina, ela lá de Belém do Pará. Só Deus para fazer isso. Então a oração dos pais, gente, como também dos cônjuges. Por exemplo, você, esposa, ora pelo seu marido. Né? Você, mãe, ora pelos seus filhos. Gente, isso aí tem um poder, cria uma espécie de redoma no mundo espiritual sobre eles. Onde Deus vai agindo, como você falou, através das circunstâncias, respeitando o livre-arbítrio dele, né? Usando pessoas, enviando profetas, usando circunstâncias, né? Passando às vezes pelo moinho de Deus, situações amargas, difíceis, doloridas, até que o propósito de Deus se cumpra naquela situação. Antigamente a gente tinha uma preocupação muito grande quando ele saía para a rua, né? Aí dava meia-noite, 1 hora, a gente ficava com aquela preocupação. Depois eu conversei com a moça, falei, vamos só orar, deixa que Deus vai cuidar. É isso aí. Tranquilizando. Nunca aconteceu nada. Gente, a camisa, você está ali no tanque, queridos, lavando a camisa do teu esposo, abençoa, Senhor. Visita meu esposo agora, onde quer que ele esteja. Você está passando a camisa, passa a carinha assim, para o Senhor abençoe o esposo. Ai, que coisa gostosa. Gente, vamos
Vamos lá, ó, só para terminar aqui o parágrafo, a questão é muito, olha lá, a questão é que muitos de nós já demos definitivamente um cartão vermelho para o Espírito Santo em áreas das nossas vidas. Na verdade, toda infestação demoníaca nada mais é que o efeito colateral de um processo de banir a presença de Deus. Vocês estão entendendo? Sai a presença de Deus, quem entra lá é quem? Os demônios. Assim como a palavra de Deus só frutifica quando semeada em terra fértil, os demônios precisam de uma mente susceptível aos seus desígnios. Amém? É importante, né? Colocar uma na nossa cabeça. Agora fui numa igreja lá em Cafezal, fiz os irmãos colocar uma na cabeça, declarar que eles têm sabedoria do alto, eu tenho a mente de Cristo, né? Repreender os sofismas, as fortalezas, os enganos, porque assim a nossa mente precisa ser protegida, precisa ser blindada, e ela precisa ser transformada pela palavra de Deus. Quanto mais cheio da palavra você tiver, menos acesso o diabo vai ter para enganar a tua mente, o teu coração, a tua vida. Amém? Todo mundo está entendendo aqui? O maior problema é o quê? A ausência de Deus. É isso que dá acesso ao inimigo na nossa vida. É dar um cartão vermelho para o Espírito Santo naquela área da nossa vida. É aquela área que Satanás vai tentar te derrubar, te destruir, te detonar. Ok? Vamos orar então? Deus abençoe todos aqueles que estão assistindo também.